Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Este capítulo fala de várias maneiras que podemos fazer a caridade. Nessa nossa atual encarnação, estamos procurando evoluir, mas ainda é um grande desafio a prática da caridade, porque ainda somos espiritualmente infantis e fica difícil para a gente entender na totalidade. Apesar do nosso coração físico estar localizado no lado esquerdo do peito, é com a mão esquerda que mostramos que ainda temos dentro dos nossos corações vaidade, interesses, egoísmo, ganância, desumanidade, malícia, falta de caridade, tudo isso contrário à caridade. Através da nossa vontade de nos modificarmos interiormente, limpando a nossa casa íntima, a nossa consciência, podemos vencer esses desafios. Temos também os vários departamentos da mente, onde temos tragédias, pensamentos negativos, anseios e realidade do espírito. Morada mental do homem, equilibrado, conhecedor da espiritualidade, apresenta disciplina, respeito e trabalho. Desequilibrado, adormecido, doente, apresenta desordem, inquietude, futilidade, maledicência, revolta e preguiça. Cada homem, ser humano, é uma casa espiritual que deve ser cuidada para melhor. Nós compramos para a nossa casa física TV, fogão, móveis novos, geladeira, freezer, micro-ondas, computador, sempre atualizando o nosso lar para ficar arrumado. Reformamos a casa para ficar mais moderna e muitas vezes fazemos com grande dívida. Por que não reformamos a nossa casa espiritual, a morada da nossa alma? Por que não limparmos tudo, renovando o nosso interior, começando por despejar as nossas imperfeições, como inveja, maledicência, orgulho, vaidade, preguiça, irresponsabilidade, desamor, vingança, pessimismo, avareza? Quando conseguirmos nos modificar interiormente, nós seremos mais felizes. A nossa consciência é a nossa balancinha. O despertar da consciência no ser humano é o momento em que o homem começa a colocar em prática as leis de Deus. O despertar da consciência é o início da reforma íntima, o despertar da moral. Não é fácil porque nós trazemos inúmeras imperfeições arraigadas ao nosso espírito, como erva daninha. Aí damos uma de jardineiro, procurando eliminar todas as pragas, podando-as pela raiz. Para simbolizarem, as árvores trocam as flores e as pessoas as ideias. Quando falamos em ajudar o próximo, fica uma pergunta: quem é o nosso próximo? Próximo no dicionário é o que está perto, a pouca distância. Segundo Jesus, é o que está perto pelo coração, pela fraternidade, solidariedade, amor. Proximidade não se mede por metros. Exemplo, nossos vizinhos, parentes, colegas de trabalho, familiares morando no mesmo teto e podem não ser próximos. Podem estar separados pelo orgulho, egoísmo, vaidade, presunção, antipatia. Há pessoas que estão a quilômetros de distância em outros países e que estão próximos pelo afeto, pela solidariedade, pela fraternidade. Próximo é qualquer pessoa que esteja em nosso caminho, que esteja necessitando de auxílio. Devemos auxiliar sempre sem fazer qualquer pergunta e sem esperar uma recompensa ou mesmo um agradecimento, porque, na verdade, nós é que temos que agradecer a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deixavam com mão larga. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que tinham em abundância, ao passo que ela deu do que lhes falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículo 41 e 44, e Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Gasofilácio, lugar no templo que se recolhe as ofertas. Óbolo, pequena moeda usada na antiguidade grega de valor insignificante, correspondia a 1/6 da dracma. No sentido figurado, significa donativo de pouco valor, dado aos pobres, esmola. Caridade tem que ser desinteressada, tem que ser espontânea. Quando fizer parte do nosso eu, nós nem percebemos que estamos fazendo. Não devemos fazer a caridade e soltar aos 4 ventos. Os homens não precisam saber. Nós temos que ter a aprovação de Deus. A memória do homem é curta, mas a de Deus não é. Fica gravada na nossa bagagem espiritual. Porque quando acontece uma catástrofe, aí os corações são tocados, as pessoas correm, contribuem financeiramente, pessoalmente, com doações, orações, energia que se espalha aos 4 ventos. Essa palavra se chama piedade e nos conduz a agir, que é a benevolência.
Será que é por causa da mídia? Uma pergunta: e quando não tem catástrofe, as pessoas não precisam de agasalho, comida, solidariedade? As boas obras, quando verdadeiras, devem ser gratuitas, pois aqueles que a recebem sentem o toque da generosidade. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Quanto mais bondade aplicarmos naquilo que fazemos, menos precisaremos propagar, porque fazemos com amor, dedicação, e fazer o bem nos faz bem. Mesmo que o outro não reconheça e retribua com o mal, o importante é fazermos a nossa parte, porque cada um dá o que tem e fala o que está cheio o coração, nós e os outros. Praticar a caridade pode ser estar caridoso, isso é, realizar uma tarefa como qualquer outra tarefa. Quando se trata de um estado de espírito, o indivíduo é caridoso, isso é, trata-se de um traço da sua personalidade. Passar de um estado a outro requer, além de outros aspectos, conhecimento de si mesmo. Ser caridoso é entrar em contato com a sua essência divina. A caridade tem que ser praticada sem visar retribuição. Ela começa conosco e com o nosso próximo. Conosco, nos respeitando, desde o corpo físico, a fala, as atitudes, as intenções, procurando evoluir, e para com o próximo, usando de misericórdia, indulgência, perdão, tolerância, seja para quem for e em qualquer situação. Ela deve ser contrária ao orgulho e ao egoísmo, que o egoísmo é entrave, é obstáculo da nossa evolução. Aqueles que fazem a caridade com a intenção egoística de aparecer são espíritos infantis ou doentes, que ainda não tiveram despertar para a verdadeira vida. Aqueles que fazem a caridade com o sacrifício e estão sempre prontos para ajudar o seu próximo, esses receberão a recompensa do Pai Maior. A pessoa que quiser ser útil ao seu irmão e muitas vezes não tem recursos materiais, que seria a caridade material, pode fazê-lo através da caridade moral, consolando os aflitos, enxugando suas lágrimas, ouvindo suas tristezas, dando o tempo do seu descanso para ajudar seu irmão de caminhada. Podemos dizer que esse tempo também é o óbolo da viúva. São desafios a serem vencidos através da nossa vontade de modificarmos o nosso eu interior, a nossa casa íntima, a nossa consciência. Devemos ter sempre em mente, quando praticarmos a caridade, seja de que maneira for, o fazermos sem que o nosso irmão de caminhada se sinta humilhado, constrangido perante a sociedade e perante nós. Se fizermos alguma coisa pelo próximo, material ou espiritualmente, façamos de maneira respeitosa e principalmente agradecendo a oportunidade do trabalho. Sim, porque nós é que devemos agradecer a oportunidade de ajudar alguém, de nos doarmos. A caridade deve ser feita de várias maneiras, dando esmola, alimento, roupa, doando a nossa boa vontade em favor da coletividade. Seria a caridade material e a caridade moral. Caridade material, esta é a mais fácil. Dando agasalhos, quantas vestes inúteis ocupam espaço nos nossos armários, alimentos, mas procurando não humilhar a quem ajudarmos. Com dinheiro, muitos dizem, mas eu não tenho dinheiro. Mas tenhamos amor para com o próximo. A caridade moral é a beneficência, que é o ato de fazer o bem. E como podemos fazê-lo? Tendo devotamento, que é o ato de devotar-se, dedicar-se, zelando pelo próximo, principalmente pelos familiares que são os mais próximos. Sendo benevolente, que é aquele que trata alguém com bondade, com boa vontade, sendo tolerante, perdoando as faltas alheias. Sendo piedoso, demonstrando amor ou afeto pelo sofrimento alheio, tendo compaixão, dó, misericórdia. Sendo abnegado, que é a ação de desistir, renunciar, desapegar de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, causa ou ideologia. Não adianta ser benevolente com orgulho e ostentação, humilhando o próximo. A pessoa benevolente tem que fazer por amor para todos os seres vivos, encarnados e desencarnados, pela natureza, pelos animais, etc. Não adianta ser benevolente humilhando o próximo com orgulho e ostentação. Quando praticarmos a caridade, devemos fazer sem que o nosso irmão de caminhada se sinta humilhado, constrangido, isto é, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convide a seu turno, e assim retribuam o que vós
o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa ouvindo essas palavras disse: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14, versículo de 12 a 15. Jesus falava por parábola, exemplo do cotidiano da época. Muito fácil servir um jantar aos parentes, amigos, conhecidos, e com certeza de sermos retribuídos do mesmo jeito, e muitas vezes com comentários depreciativos. Mas Jesus não quis dizer para convidarmos os coxos, cegos, mendigos para entrar em nossa casa. Ele quis dizer que banquete não é a refeição, mas a participação na fartura que temos na atual encarnação. Na alegria, lembrarmos dos que caminham sob rígidas privações. Se tivermos uma posição de autoridade, pensemos nos que padecem aflições e injustiças. Se tivermos o privilégio de estarmos numa posição social mais alta através do estudo, esforço próprio, não esqueçamos daqueles que continuam na obscuridade da compreensão. Se estivermos em condições materiais boas, melhores que a maioria, procuremos ajudar com um sorriso ou com um pedaço de pão. Se tivermos a felicidade de termos adquirido conhecimento através do estudo, procuremos dividi-los com aqueles ao nosso redor, sejam familiares, amigos ou serviçais. A expressão que Jesus nos fala serve para entendermos as trocas de aprendizados. Quem ajuda a quem? Aprende melhor aquele que melhor administrar o que recebe da vida. Quem muito quer acaba por não saber a diferença se possui ou se é possuído. Não saber que a mão esquerda que dá à direita significa a prática da caridade anônima, a doação desinteressada, a bondade natural, isto é, a tratar o próximo como gostaríamos de sermos tratados. Embora o texto nos fale da esmola, podemos entender também o desafio da nossa transformação moral, contendo as nossas más tendências e nos esforçando para termos ações de doar a nossa boa vontade para aqueles que chegam até nós com empatia.